até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso estamos alegres. Estamos alegres por você que permaneceu, por você que tem fome e sede de conhecer Deus, de conhecer Jesus, de ter intimidade com eles e também com o Espírito Santo. Estamos alegres por você que, além de ter fome, de ter sede, também se dedicou, fez as tarefas, separou um tempo do seu dia e esteve diante dos desafios do método indutivo, preceito sobre preceito. E também foi uma pessoa disciplinada. Estamos alegres por isso. E agradecemos a Deus e louvamos a Deus pela sua vida. Hoje eu quero fazer com vocês um resumo da oficina de treinamento do método indutivo. Nós vamos ver tudo aquilo que foi feito, cada parte da oficina, passo a passo do que foi feito. Eu espero que você permaneça e ouça e se dê a oportunidade de ver quão maravilhoso foi o que você fez, o que Deus mostrou para você. Vamos orar? Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de aprendermos, alguns de conhecer, ter ouvido talvez pela primeira vez sobre o método indutivo e fez a oficina de treinamento do preceito sobre preceito. Te agradeço, Senhor, por esta tão magnífica oportunidade e te pedimos que nos abençoe neste percurso, como se nós fôssemos fazer um retorno para dentro da oficina, como uma retrospectiva de tudo que foi feito, de tudo que foi falado, de todas as tarefas. E que neste momento também possamos ter a oportunidade de sermos iluminados pelo Espírito Santo. E se alguma coisa ficou para trás que o Senhor queria nos ensinar e nos dizer, possa sim vir à nossa memória, ser gravado no nosso espírito, de tal maneira que se nós fôssemos passar por uma cirurgia do nosso coração, o cirurgião encontraria lá o nome de Jesus, o verbo da vida que o Senhor revelou para nós. Eu te agradeço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Então vamos lá. Se você olhar para as suas mãos, você verá que elas estão marcadas pelas tarefas que você realizou através do método indutivo, preceito sobre preceito, passando pela oficina de treinamento. E nós vamos hoje fazer a revisão de tudo que fizemos, de todo o trabalho que foi feito. Tá ansioso? Tá ansiosa? Eu tô. Então, nós vamos começar dizendo o que é o estudo bíblico indutivo. Para o nosso propósito, o que é um estudo bíblico indutivo?
É simples. É a Bíblia sendo a nossa única fonte. Eu acho isso assim maravilhoso, porque a Bíblia, ela explica a si própria. E ela é a infalível, a inerrante palavra de Deus. E quais são os componentes do estudo bíblico indutivo? O primeiro componente é a observação. E o que é a observação? É o que o texto diz, simplesmente o que o texto diz. E o segundo componente é a interpretação. E a interpretação, ela flui da observação, observando o que significa aquilo dentro do seu contexto. E por último passo, por último componente é a aplicação. E a aplicação, ela flui da interpretação, observando como significado aplica a mim, aplica em nossas vidas. É o alvo de um estudo bíblico. Envolve não apenas fazer, mas também acreditar. O segredo é como que o significado se aplica a mim, como viver de acordo com a palavra de Deus. Então, isso é o método indutivo. Aí vem como estudar indutivamente. E nós vamos começar fazendo a visão geral. Este é o primeiro passo. A visão geral vai nos dar o contexto do livro que nós vamos estar estudando. O propósito da visão geral é de determinar o contexto do livro, ver o livro como um todo e como que as partes estão relacionadas, como é coerente a palavra de Deus. Aí vem a outra pergunta. Se visão geral vai me dar o contexto, então eu preciso saber o que é contexto, não é verdade? Então, contexto é o ambiente em que algo vive ou existe. É o palco em que algo existe e ocorre. Como que o contexto é determinado? Nós vimos que o contexto é determinado pelo que é repetido. O autor ele vai repetir várias vezes e dali vai começar a surgir os primeiros sinais do contexto. Lembre-se, ao obter a visão geral, você está observando o livro objetivamente, isto é, o que o autor está dizendo, e não o que você está observando subjetivamente. E o que significa isso? Observar subjetivamente é dizer aquilo que ministrou a você, mas o contexto é determinado pelo que o autor repete. É o autor que vai nos dar o contexto do livro. Seremos ministrados? Sim, com certeza. Mas ainda não é isto que nós estamos procurando. Nós estamos apenas buscando o contexto do livro. E este é determinado pelo que o autor está repetindo. O ponto crucial é o que é repetido, vez por vez, e não que ministrou a você, mas o problema que está ocorrendo, entendeu? Então, o autor vai repetir várias vezes para sinalizar que ali está tendo um problema e que ele está mostrando para nós
qual o problema daquela época, qual o problema daquele tempo, daquele período. O contexto, ele é importante porque ele sempre vai reinar na interpretação. Então preste atenção em descobrir o seu contexto ou o contexto do livro. E como você faz? Você sempre começa a estabelecer o contexto procurando pelo o que é óbvio. Depois você terá condições de lidar com aquilo que é obscuro, com aquilo que não está ali claro diante dos seus olhos. Como que você faz isso? Você sempre vai ler com um propósito. Você lê com um propósito fazendo perguntas. E você vai fazer as perguntas usando as questões QQQOPC. Quem, que, quando, onde, por que e como. Quem ou qual é a palavra que inicia a questão, mas é o contexto que responde à questão. Por exemplo, quem são os falsos profetas? Quem é a palavra que inicia a questão? Falsos profetas são as palavras que supre, que o contexto vai nos dar a resposta. O texto vai dar a resposta para nós. E o texto diz que os falsos profetas têm surgido pelo mundo afora. Lembre-se, aplique as questões apropriadas, seja o quem, o qual e quando, onde, por quê ou como, ao texto que você acabou de ler. As questões trazem fatos à superfície, revelam as verdades, nos mostram as riquezas da palavra de Deus. Quais são sempre as coisas mais fáceis de observar? E nós sabemos que são pessoas, lugares ou eventos. Por quê? Porque pessoas têm nome, lugares têm nome e eventos também têm nome. Por exemplo, a segunda vinda de Jesus, o segundo advento. Conforme você ler o livro, vez após vez, você vai perceber que é fácil de observar naquele livro em particular. Você vai observar o que é mais fácil. É pessoas, lugares e eventos. Em 1 João, iniciamos com pessoas. João, o autor, que só foi revelado pelas evidências, pelos pais da igreja, pela tradição que nos revelou, que foi João quem escreveu a primeira carta de 1 João. Porque o livro não nos disse, ele não colocou ali o seu nome como Paulo faz de costume. Que foi revelado pelas evidências e pelos pais da igreja. Então, assim nós ficamos sabendo quem é o autor de 1 João. João. O que você aprendeu dele? Aí nós temos as perguntas. QQQOPC. O que fala de si mesmo? O que o autor fala de si mesmo? No capítulo 1, no verso 1, ele diz que viu com os próprios olhos e as suas mãos apalparam com respeito ao quê? Ao verbo da vida. No mesmo capítulo 1, no verso 2,
ele diz que dá testemunho da vida e anuncia a vida eterna. No mesmo capítulo, no verso 4, ele diz que escreveu estas coisas para a nossa alegria. No capítulo 2, no verso 1, ele diz que escreveu estas coisas para que não pequemos. No verso 8, ele escreve um novo mandamento. No verso 21, ele escreveu porque sabemos a verdade. No verso 26, ele escreve acerca dos que procuram enganar. No capítulo 3, no verso 2, é o Filho de Deus. Ele diz que é Filho de Deus. E ele diz no capítulo 4 que Jesus Cristo é Deus. E também diz que no verso 10 que ele é amado por Deus. No verso 16, ele conhece e crê no amor que Deus nos tem. No verso 19, ele diz que ama. No capítulo 2, no capítulo 5, no verso 2, ele diz que conhece os filhos de Deus. E ele diz quando? Como? Quando amamos e praticamos os seus mandamentos. No verso 13, ele escreveu a fim de sabermos que temos a vida eterna. No verso 20, e ele diz que ele está no que é verdadeiro. Olha quantas coisas João teve de experiência com Deus e com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. O fato de João estar escrevendo nos diz alguma coisa sobre a época em que ele escreveu. O fundo histórico pode ser observado a partir das referências dos motivos que o levou a escrever a sua carta. E também podemos fazer a pergunta: quando está escrevendo? Segundo a tradição antiga, João escreveu nos últimos anos da sua vida. Por que ele está escrevendo? João está perto de morrer. Está escrevendo para fortalecer os seus leitores no conhecimento, na alegria e na certeza da fé cristã, na certeza de que temos a vida eterna. No capítulo 1, do verso 3 ao 4, ele fala deste conhecimento, desta alegria e da certeza da fé cristã. Em contraposição ao ensino dos falsos profetas, em contraposição aos falsos ensinos, às heresias que estavam entrando na igreja. O simples processo de ler 1 João, questionando os quem, qual, quando, onde, porquê e como, revelam os seguintes. Primeiro, revelou o contexto. E qual é o contexto? Heresias estavam entrando na igreja. O engano estava entrando na igreja. O propósito de fazermos as perguntas e o processo mostrou este propósito do autor escrever 1 João. Fortalecer os filhinhos, fortalecer os amados, alertar quanto às heresias e refutá-las para afirmar que os que creem
Cristo Jesus tem a vida eterna. Ah, Deus, que maravilha! Conforme você for seguindo o processo, não esqueça que o segredo é paciência. E eu creio que você foi desafiado muito, porque eu fui desafiada a ter paciência naquele momento que parecia que a minha mente e a sua mente estavam em exaustão. Você perseverou, você prosseguiu. Você não vai conseguir resposta e nem responder tudo na primeira vez que você ler o livro. É por isso que você deve ler o livro várias vezes. Os filhinhos meus são os destinatários, e este seria as próximas pessoas mais fáceis de nós observarmos. Para quem João está escrevendo? E ele cita lá na carta várias vezes: filhinhos, amados, irmãos. Não é verdade? Você não percebeu isso? E o que você aprendeu sobre o relacionamento deles para com João? No capítulo 1, no verso 2, que João dá testemunho sobre a vida. No capítulo 1, no verso 2, que João anuncia para eles a vida. No verso 4, João quer os alegrar. O que mais João fala sobre eles? No capítulo 2, no verso 12, João diz que os pecados deles são perdoados por causa do nome de Jesus Cristo. No verso 14, João diz que eles conhecem o Pai. No capítulo 3, no verso 2, João diz que eles são filhos de Deus. No capítulo 4, no verso 4, João diz que eles são de Deus. E no verso 11, João diz que Deus os amou. Olha quanta coisa linda, quanta coisa maravilhosa e, mais do que isso, verdadeiras. Porque João foi inspirado por Deus para escrever desta forma. Aí vem a pergunta: por que você precisa saber que os filhinhos conhecem o Pai? Por quê? Porque João está escrevendo para eles. Por quê? João está escrevendo para refutar que a salvação é através de uma revelação especial. João não concordou com isso porque essa não é a verdade. Porque Deus tem interesse que todos conheçam a verdade, todos cheguem ao conhecimento da verdade e todos tenham um relacionamento de amor com Ele. E naquela época eles estavam dizendo que era uma revelação especial que só alguns têm. E João diz que a salvação vem de conhecer Deus e de se tornar filho de Deus e ter comunhão com Ele, com Jesus Cristo. Participar da vida de Deus, da vida de Jesus. Sim, João diz que salvação é através de um relacionamento especial e não através de uma revelação especial. A próxima coisa mais óbvia seria observar os outros mencionados na carta. E quais foram os outros mencionados na carta? O que eles fizeram?
No capítulo 2, no verso 1, fala de um advogado. E quem é este advogado? Jesus Cristo. Ele está junto ao Pai e também ele é justo. Mas vamos voltar um pouquinho. No capítulo 1, no verso 3, João nos diz que Jesus Cristo é Filho de Deus. E no verso 5, João diz que Deus é luz e que nele não há trevas. E Jesus e Deus e o Espírito Santo são sempre importantes, são sempre considerados uma chave para destrancar um livro, um capítulo da Palavra de Deus. Mas João também apresenta os outros na carta. No capítulo 2, no verso 18, ele faz menção ao anticristo e ele diz que ele já tem surgido, que muitos anticristos já têm surgido no mundo. No verso 19, ele disse que eles saíram do meio da igreja. No verso 22, ele disse que eles negam o Pai e o Filho. No verso 26, ele disse que eles estão procurando nos enganar. No capítulo 4, no verso 1, ele fala agora dos falsos profetas. E ele diz que eles saíram pelo mundo afora. No verso 4, ele diz que eles são vencidos pelos filhos de Deus. Então, você, eu, todos os que são nascidos de Deus, todos os filhos de Deus podem vencer o anticristo, os falsos profetas, refutar as heresias através de uma fé genuína. Então, como que fica o contexto da carta de 1 João? Fica assim: heresias. Eles negavam a humanidade de Jesus Cristo. Engano. Então, heresias, a negação da humanidade e também da divindade de Jesus e o engano. Este foi o contexto que João escreveu a sua primeira carta. E nós vimos o propósito da escrita. E qual é este propósito? Refutar estas heresias e também dar certeza da salvação. E depois nós fomos vendo a respeito das palavras-chave. Quando nós estávamos observando João, os filhinhos e os outros, quais palavras vieram à superfície? No capítulo 1, as palavras foram João, pecado, escrever, luz. No capítulo 2, as palavras foram permanecer, pecado, conhecer, amor, nascidos de Deus, escrever, luz. No capítulo 3, Deus, permanecer, pecado, conhecer, amor, nascidos de Deus. No capítulo 4, Deus, permanecer, conhecer, amor, nascidos de Deus. E no capítulo 5, Deus, pecado, conhecer, amor, nascidos de Deus, escrever. Vê quantas vezes João repetiu os mesmos assuntos, os mesmos temas, porque ele estava querendo deixar bem claro, nos trazer convicção a respeito do que é verdadeiro,
refutando aquelas heresias da negação da humanidade, da divindade de que Jesus é Deus e é Filho de Deus. E aí então a gente pergunta, o que são palavras-chave? Palavras-chave são palavras que são vitais para entender o sentido do texto. Assim como uma chave, elas destrancam. Uma chave destranca uma porta e uma palavra-chave destranca o sentido do texto. Muitas vezes elas são repetidas, mas nem sempre. Mas elas são sempre essenciais. E se elas fossem removidas do texto, você não entenderia o sentido da mensagem. Palavras-chave, elas vão trazer para nós, elas vão revelar os assuntos principais. E esses assuntos vão dar para nós o tema do livro, quando nós estivermos estudando um livro, mas também vai dar os temas dos capítulos e dos parágrafos. Então, no processo, o próximo passo seria de marcar estas palavras e fazer uma lista de cada uma delas. Enquanto você estiver marcando as palavras-chave, você deve perguntar as questões: quem, qual, quando, onde, porquê e como. Que perguntas havíamos usado? Que perguntas havíamos usado? O que este versículo ou esta passagem está falando sobre koinonia, sobre o verbo da vida? O que está acontecendo? Por que isto está acontecendo? Quem está envolvido? Outra coisa, qual era o problema? A lista composta da comunhão, conhecer, permanecer e amor. Qual era o problema? Para que no capítulo 1, no verso 3, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Esta é uma palavra-chave no capítulo 1, comunhão. No verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, não tem como ter comunhão com Deus, com Jesus Cristo, e falar mentira. No verso 7, se porém andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Olha quanta vantagem em ter Jesus, ter comunhão, ter a vida de Cristo, ter a vida de Deus em nós. No capítulo 2, no verso 3, sabemos que conhecemos, aí já vai falar, ali falou de comunhão, agora que vai a outra palavra-chave, sabemos, saber, conhecer. Sabemos que conhecemos Deus se guardarmos os seus mandamentos. No verso 6, aquele que permanece é uma outra palavra-chave. Aquele que permanece nele deve andar como ele andou, como Jesus Cristo andou. No verso 10, aquele que ama seu irmão permanece na luz. Permanece é uma outra palavra-chave. No mesmo capítulo 2, no verso 13, pais. Aí, quem são os pais? A quem João realmente estava se referindo como pais? O texto não nos responde, mas se você fizer um estudo minucioso,
você vai ver que os pais são aqueles cristãos mais antigos, aqueles que já estavam gerando filhos para Deus. E ele disse que os pais conhecem aquele que é desde o princípio. Eles estavam desde o princípio, eles estavam seguindo os ensinamentos desde o princípio. E eles conhecem a verdade. No capítulo 2, no verso 14, João se refere aos filhinhos. Quem são os filhinhos? Quem João está se referindo? O texto não nos diz, mas se você fizer um estudo minucioso, você vai ver que ele está se referindo aos novos convertidos, aos bebês na fé. E o que ele diz? Ele diz que até os filhinhos conhecem o Pai, conhecem Deus. E no mesmo versículo ele se refere aos jovens. E quem são os jovens? São os cristãos que estão amadurecendo para gerar filhos e filhas para Deus. E ele diz o que a respeito desses jovens? Diz que eles são fortes e que a palavra de Deus permanece neles e ele vence o mundo. No verso 15, se alguém amar, já vai falar do amor. Lá em cima vimos do permanecer e conhecer. Agora ele vai falar do amor e ele fala, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. No verso 19, ele diz, permanecido conosco, se formos para ficar, manifesto que não é dos nossos. Então ele está dizendo que aqueles saíram do meio da igreja, mas eles não permaneceram. E isto aconteceu para que ficasse claro, para que ficasse manifesto de que eles não pertenciam ao corpo de Cristo. No capítulo 2, no verso 20, ele fala a unção que vem do santo dá conhecimento. Então aqui tem duas palavras-chave, unção e santo, e na verdade também conhecimento. No verso 24, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Pai e no Filho. Então aqui está a palavra-chave, permanecer. No verso 27, ele diz que a unção que dele recebeste permanece em vós. Então, volta outra palavra, a palavra permanecer, palavra-chave. Ela nos ensina a respeito de todas as coisas. A unção que você tem é verdadeira. E ela nos mantém nele. Muito lindo, né? Está percebendo a importância das palavras-chave em cada capítulo? No verso 28, ainda no capítulo 2, permanecei nele até a manifestação dele, quando na sua vinda teremos confiança e dele não afastamos envergonhado. No verso 29, reconhecemos que quem pratica justiça é nascido de Deus. Aqui está essa expressão chave, nascidos de Deus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Aqui está falando do permanecer. E essa citação está no capítulo 3, no verso 6 de 1 João. No capítulo 3, no verso 9, todo aquele que é nascido de Deus, essa expressão-chave, diz que a divina semente permanece nele.
No verso 14, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então aqui ele diz que nós sabemos uma palavra-chave. No verso 16, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. No capítulo 4, no verso 3, o anticristo permanentemente já está no mundo. No verso 6, aquele que conhece a Deus ouve a palavra. No verso 7, o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Aqui temos três palavras-chave: amor, Deus e a expressão nascidos de Deus. No verso 12, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Oh, glórias, aleluias. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor quem nos faz permanecer. No verso 13, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. No verso 15, aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Capítulo 4, verso 16, nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. No capítulo 4, ainda no verso 18, no amor não existe medo. No capítulo 5, no verso 1, também temos palavras-chave e expressões-chave. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aqui está de novo a expressão nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. No mesmo verso 1, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aqui aparece uma palavra que nós não colocamos como chave, mas se você prestar atenção, mandamentos também é uma palavra-chave. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. No verso 18. No verso 19, sabemos que somos de Deus. E no verso 20, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecer o que é verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando fizemos a lista de Deus, comunhão, conhecer, permanecer e amor, algumas coisas foram repetidas. E isto nos mostra a ênfase que está sendo dada. Entendeu? Se você não percebeu na primeira vez que observou o livro, o processo lhe mostrará novamente as mesmas verdades quando observá-lo posteriormente. Palavras-chave: Deus, Pai, Filho, conhecer, permanecer, amor, unção. Nós vamos parar aqui, mas nós vamos dar continuidade num outro áudio, para não ficar muito extenso, tá bom? Pai, te agradeço por este tempo maravilhoso com sua palavra, em nome de Jesus. Amém.